por tantas semanas e depois desiste, modifica o contrato, extingue o contrato. Então, é tudo uma relação contratual. De fato, a gente vivencia isso muito na prática, e às vezes a gente não sabe a literalidade da lei ou a formalidade que os atos estão previstos em lei. Mas, em regra, todo mundo vive esse constante contrato em tudo que a gente faz na vida. Então, por que hoje seria interessante você formalizar um contrato, você fazer um contrato escrito entre o seu paciente, você e seu paciente, ou você com a clínica, você trabalha, essas variáveis. Primeiro é formalizar a vontade das partes. Quando você formaliza em papel, você tem certa garantia. Então, você cria direitos, cria obrigações e garante tudo isso, tanto os direitos quanto as obrigações. Ali, ele coloca que você vai seguir o que está previsto em papel. E, às vezes, se a outra parte não exercer o que está escrito ali, você tem uma garantia para entrar contra essa pessoa, ou para qualquer infortúnio que possa ter. Tudo bem? E o principal de tudo isso, de ter um contrato para vigiar o seu trabalho de prestação de serviço, é a segurança jurídica. Isso, ele te ajuda, por exemplo, você nunca sabe quando a pessoa pode entrar contra você na justiça. Se você não tiver esse contrato, às vezes a pessoa vai falar, olha, estava previsto que ela tinha que me atender 7 dias na semana por 5 horas o dia. Ela não respeitou. É abusivo, é ilusório o que eu estou falando aqui agora. Mas o fato de não ter um contrato em papel, com assinatura bonitinho, pode te deixar à mercê de certas vontades que você não está querendo exercer. Então, esse eu diria que é o principal de ter um contrato hoje escrito, um negócio seu. Tem um contrato que formalize todos os atos, desde o que você vai fazer, como você vai atender, qual é o tempo de atendimento, como se atrasar, qual vai ser o problema, o que a pessoa vai ter que fazer, se ela não comparecer, ela vai ter que pagar ou não vai ter que pagar. É sempre bom você formalizar tudo isso em papel, com assinatura, registro em firma, tudo certo. Outras questões do contrato, que é interessante saber, é que o contrato ele está presente no nosso Código Civil, e nesse Código Civil ele coloca algumas garantias sobre o contrato. Primeiro é a função social do contrato. O contrato, por ser algo que mesmo entre as partes, entre eu, ou você e seu paciente, ele ainda tem um resquício no mundo em geral, no social. Então, se ele vai contra a cultura da sociedade, a cultura moral, se ele vai de encontro com os pensamentos da sociedade, ele não terá validade. Você tem que seguir uma regra social que ela é um costume geral. E aí tem a famosa pacta sunt servanda. Essa cláusula é o quê? É a garantia do cumprimento do contrato, que diz que todas as cláusulas devem ser observadas, devem ser cumpridas. Então, isso é uma garantia contratual de que o seu contrato ele vai viger e vai valer da forma como está escrito ali. Boa-fé objetiva seria a moralidade, né? Você não vai fazer um contrato amoral que fere o que você acredita por certo, a outra parte também, a sociedade acredita por certo. Então, às vezes, um abuso seria enquadrado contra a boa-fé objetiva. E, finalizando, o contrato, geralmente, que vocês vão trabalhar é um contrato de adesão. Esse contrato de adesão, ele quer dizer que não tem como negociá-lo as cláusulas. Você vai você vai elaborar um contrato e na hora que o seu paciente te procurar, olha, eu gostaria de te contratar como musicoterapeuta, então esse contrato vai ser assinado de acordo com as cláusulas que você apresentou. Em nenhum momento a pessoa tem a liberalidade de falar, não, mas eu quero aqui que seja de tal jeito. Você não. Minha prestação de serviços está aqui nesse papel
e a forma como eu trabalho. Para a pessoa que está te contratando, só resta assinar e concordar com as cláusulas. Vamos lá? E aí a gente chega no contrato de fato de vocês. O que é o contrato de prestação de serviço? No caso, vocês, como musicoterapeutas, vocês são prestadores de serviço, né? E esse, como eu disse, o contrato de prestação de serviço, você entende que ele tem base no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. E é interessante vocês focarem nesse detalhe do Código de Defesa do Consumidor, porque como vocês, por si, são consumidores, então vocês entendem que existe uma vulnerabilidade quanto a uma empresa que está te vendendo algo. Só que no momento que vocês estão, como musicoterapeutas, vendendo o seu serviço, para prestar o seu serviço, existe uma vulnerabilidade no seu paciente. Então, é sempre bom seguir, em regra, o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor para não ter maiores problemas. Seguindo, evitar a abusividade, ser mais claro, ofertar informações em negrito quando ela reduz algum direito, ser muito claro se reduz algum direito, porque isso faz a diferença e isso é extremamente importante nos contratos de prestação de serviço. O prestador de serviço é uma pessoa que presta suas atividades profissionais em troca de remuneração, sem que isso configure vínculo empregatício com o seu contratante. Nesse caso aqui, a gente está falando de contrato de prestação de serviços que vocês vão ofertar ao seu cliente. Ao contrário, por exemplo, existe alguns podem estar vinculados a clínicas, né, com o seu uso, uma clínica de musicoterapia ou em geral, uma clínica psicopedagógica, mas o contrato seu com o seu cliente é de prestação de serviço. Às vezes, o contrato seu com a clínica pode ser de prestação de serviço, mas também pode configurar uma relação trabalhista. No momento aqui, a gente está focando no seu negócio, você ofertando uma prestação de serviço. Então, saiba que o contrato ele é para uma atividade específica. No caso, você está me contratando para uma sessão de musicoterapia de 45 minutos, 2 vezes por semana. Tem que constar lá no contrato. E esse contrato, ele vai formalizar um acordo comercial entre as partes. Então, saiba que vocês têm que formalizar ao máximo, porque isso é uma segurança sua como musicoterapia, como musicoterapeuta, como um profissional. É bom dizer que nos contratos no direito civil, ele não tem uma fórmula específica. Você não está engessado para ter que fazer assim. Ele é livre, você pode colocar a cláusula que você achar melhor. Porém, você tem que, nesses contratos, você tem que evitar o abuso, ser claro, prestar informação da melhor forma possível, exatamente porque existe uma vulnerabilidade do consumidor. Então, sempre seja o mais claro possível, coloque todas as suas cláusulas, explique antes como que ela vai funcionar, converse com o seu paciente antes, para não ter dúvidas. Além disso, pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, para você prestar o serviço. Você não tem a obrigatoriedade de ter um CNPJ. Hoje, eu daria a dica de faça um CNPJ, seja pessoa jurídica. Porque se você for contratada como pessoa física, o seu trabalho é personalíssimo. O que quer dizer isso? Que é você, apenas você, vai prestar o seu trabalho. Quando você é pessoa jurídica, você pode ter seu estagiário ou outra pessoa que trabalha com você e que, no momento que você não pode realizar o trabalho, a pessoa prestar o trabalho para você sem maiores consequências. Quando é pessoa física, é aquele acordo verbal, mas que pode causar problemas futuros. Então, se possível, faça um CNPJ. De todas as formas, inclusive porque ele te garante a sua aposentadoria, as taxas, os impostos são menores do que você
se você cumprir ao certo tudo que prevê a lei como pessoa física, né, fazer o recibo autônomo, o RPA, então fica a dica, abre um CNPJ. E mediante retribuição, que é a forma que você será pago para exercer sua atividade. O CDC, como eu disse, às vezes existe uma cláusula que fala, vamos supor, uma taxa de atraso ou de não comparecimento. Se não comparecer, terá que pagar 70% do valor da consulta, sem justificativa, se não comparecer sem justificativa. Esteja em negrito, em caixa alta, essas palavras. E antes de ao assinar o contrato, fale com o seu cliente, olha, se atrasar, nós cobramos 70% do valor da consulta. Ou, dependendo do horário que avisou, 100% do valor da consulta. Por quê? E deixe claro, risque, mostre que é assim que funciona. Porque senão pode acarretar no futuro a pessoa, o cliente entrar contra você na justiça e falar, eu não sabia dessa cláusula, ele não me falou. Embora está lá na letra miúda do contrato, ele vai ser abusivo porque você não foi claro o suficiente, não informou da forma devida. Então, sempre bom esses detalhes que reduzem o direito do seu paciente de alguma forma. Claro que a pessoa agiu de má fé, às vezes, não faltou e não quer pagar, mas deixe claro, sempre, deixa claro tudo o que pode recair como ônus para seu cliente. E aí, finalizando a questão do contrato, aqui eu vou falar o que tem que constar no contrato. No caso, seria qualificar as partes, né? Nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, profissão. O objeto do contrato, no caso lá, sessões de musicoterapia, 2 vezes na semana, do horário tal ao horário tal. Se possível, deixe o mais específico possível, porque senão, às vezes, a pessoa vai te cobrar outra coisa que não... falando que entendeu que o contrato cobria tal ato. Então, quanto mais restringir o que você vai fazer, a sessão, ela é disso e disso, e aí significa isso, vamos fazer isso e isso. Ponto. Detalhe, restrinja, não deixe aberto, que as cobranças podem ser maiores. Aí tem as obrigações do contratante, as obrigações do contratado, geralmente de agir com boa fé, ter que estar presente na hora certa, detalhes gerais, obrigações gerais. Aí o detalhamento do serviço, se não quiser constar em contrato, faça um anexo detalhando, olha, a sessão de musicoterapia pode ser feita assim, 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 e sempre detalhando, restringe ao máximo o seu contrato. Os valores e as condições de pagamento, como que funciona, como que vai receber, qual é o dia de receber. O prazo de validade desse contrato. Eu recomendo, por exemplo, faça por 1 ano, 6 meses, e depois você vai revendo o contrato, revendo as formas de pagamento, os valores. Tem um prazo, no máximo 1 ano, não coloque mais. No Código Civil, ele aceita até 4 anos. Eu recomendo que faça em 1 ano, no máximo. A cláusula de eleição de foro, isso aqui é onde, se tiver algum questionamento na justiça, qual vai ser o foro que vocês vão pleitear. Aqui no Distrito Federal, existe Taguatinga, Brasília, Ceilândia. Geralmente, você coloca onde você atende. Então, supondo, a Carol atende em Brasília. O foro vai ser em Brasília. Mas isso é de acordo com o local que vocês atendem. E, finalmente, a assinatura. De preferência, sempre colocar alguma testemunha, seja a pessoa que está, às vezes, trabalhando com você na clínica, é sempre bom ter uma testemunha. É isso a questão de contratos. E aí a Carol falou que existia também muita a dúvida sobre liminar. Então, eu coloquei aqui a questão do processo, para explicar mais ou menos para vocês como funciona,
Até porque eu sei que muitos de vocês atendem por conta de uma liminar. Você quer falar, Carol? Sim, só antes da gente passar para eliminar, ver se a gente tem Hum. perguntas sobre o contrato. Eu vi que a Flávia perguntou se pode ser MEI ou outra forma de pessoa jurídica, na hora que você falou que recomendava ser Tá pessoa certo. jurídica. Pode ser Ah, MEI, não pode? Como funciona? Lembrando que MEI não então, abrange musicoterapia. Então, musicoterapia precisa ser uma empresa, uma microempresa, e existem várias sim, formas de empresa. Musicoterapia não entra em MEI por ser da área de saúde. exato. Então, é porque o grande problema que eu vi que vocês têm batalhado é pelo conselho de musicoterapia. O conselho, ele geralmente rege a forma como tem que ser o CNPJ, a princípio. Porque, por exemplo, mas geralmente, prestador de serviço, inicia com microempresa, entende? Porque antes, o MEI, ele é geralmente para um artesanato, para formalizar aquelas pessoas informais, né? Que geralmente não teriam uma base, não teria condições, entre aspas, de colocar de criar uma empresa, uma microempresa. Geralmente, com o conselho, eles conseguem umas benesses de entrar no Simples Nacional, e às vezes até possível mesmo sem o conselho. Mas, a princípio, teria que ser, para ser formalizado mesmo, uma microempresa. Porque eu acho que ainda não cabe a sociedade individual, né? Não. Então, realmente Para a área de saúde, não cabe empresa individual, tem que ser microempresa, não cabe MEI. é, Então, a Alice está falando que MEI são para profissões não regulamentadas, sim, mas musicoterapia, isso. por ser da área de saúde, não entra no MEI. Toda a área de saúde não entra no MEI. Então, é para professor, para, enfim, consultor, não entra em MEI. Então, para não confundir o plano de saúde. Temos mais perguntas. Caso o musicoterapeuta também seja funcionário público, qual a melhor opção para a formalização do CNPJ? É, É. eu abriria, assim, no caso seria só uma pessoa para atender, porque eu vou falar uma coisa assim, o certo é a microempresa. Tente abrir essa microempresa, até porque se é o servidor público e não atua, o seu trabalho não choca com outras coisas, você consegue abrir essa empresa. Sim. Você tenta fazer alguma sociedade com outra pessoa que não seja, porque se você fizer como uma pessoa física, você vai pagar muito caro ao emitir o recibo, se você fizer corretamente. Se eu não me engano, são uns 11% do valor, ou mais, ou 20%. E às vezes você consegue até ficar na informalidade nesse quesito, né? Mas geralmente as pessoas que fazem a musicoterapia, elas cobram nota fiscal. Então seria interessante você fazer essa microempresa, tentando entrar nesse Simples Nacional. O que acontece também, os planos de saúde estão aceitando recibos de pessoa física, porque eles sabem que a musicoterapia ainda não é regulamentada. Então, todos Pode os ser meus também. pacientes eu envio o recibo e o plano ressarce o recibo normal. Essa parte contábil é uma parte que gera muita discussão e muitas Sim. perguntas, porque é uma parte cara, é uma parte muito onerosa e que pode ser pauta para nossa próxima conversa da segunda-feira que vem, para a gente trazer mais convidados para falar sobre isso, várias pesquisas dentro da área da musicoterapia. Só a Alice falar e aí a gente continua, pode ser? Pode. Diga, Alice. Eu estava com alguns pacientes que, com ressarcimento de plano, que eles estavam de fato aceitando o recibo como pessoa física,
E aí, só que aí chegou um momento que a minha contadora orientou realmente a abrir PJ, porque estava ficando um valor muito elevado. Só que aí aconteceu esse caso de eu ser funcionária pública. E aí eu não podia abrir PJ sozinha, porque como funcionária pública eu não podia abrir só. E aí eu consegui junto com outro colega musicoterapeuta, aí a gente abriu junto, porque eu sozinha, como funcionária pública, não podia. Porque aí, só que aí eu abri junto com ele que não era funcionário público, porque aí ele ficou como sendo o sócio maioritário, né? Eu fiquei como minoritária, porque é ele que administra, ele que fica como sendo a pessoa que responde pela empresa. Aí dessa forma pode. Sim. É A porque tem última muito pergunta. isso. Diga. Pode falar. Não, só queria dizer assim, que existe muito essa questão da empresa chocar, porque geralmente funcionário público não pode ter empresa. Até o MEI eles permitem. Só que o MEI, até quando você tenta fazer o MEI, você tem que colocar a atividade que você exerce com esse CNPJ. Então, no caso, você já não consegue achar atividade condizente com o que você está fazendo. Então, no caso, infelizmente, geralmente os conselhos eles servem para conseguir uma forma de melhorar essa questão do imposto e das taxas para se criar uma sociedade. A OAB tem muito disso, só que no caso da OAB eu consigo fazer uma sociedade unipessoal. Eu sozinha tendo meu CNPJ, mas algumas outras ainda não têm. Então é interessantíssimo essa questão de ter o conselho da musicoterapia o quanto antes, para vocês se enquadrarem. Mas por enquanto, faça dessa forma, tenta abrir com outra pessoa, e reduz, divide os encargos, e geralmente é uma boa forma de atuar. A última pergunta que a gente recebeu para a gente seguir mas os planos, eles cobrem só... Os planos de saúde só cobrem musicoterapia com ordem judicial, certo? Diz aí, Amanda. Basicamente. E reembolso. Sim, pode estar escrito... tudo depende do que está escrito em contrato do plano de saúde. Geralmente, o plano de saúde, ele não vai aumentar as coisas que ele tem para cobrir. Ele vai reduzir e restringir ao máximo. Tanto que essa questão do rol taxativo é exatamente isso. Mas, em regra, via de regra, é só entrando com ordem judicial, com processo, pedindo e mostrando a necessidade de ter esse tratamento, essa terapia. Certinho? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Vou falar agora sobre o processo contra o plano de saúde. Eu tenho entrado muito com essas questões, porque, de fato, o plano de saúde ele tende a restringir cada vez mais, né? E não é de hoje que vocês escutam com a profissão de vocês, com certeza é recorrente vocês ouvirem falar, teve que entrar com ação, ou coisas do tipo. No caso, assim, eu sempre ouvia que a pessoa foi internada e teve que fazer uma intervenção cirúrgica e o plano de saúde interviu, brecou na hora, bloqueou, disse que não pode, que não tem cobertura para isso e que não ia pagar. Aí chegava o hospital e passava uma nota, um compromisso dizendo que você arcaria com todos os custos dessa cirurgia e a pessoa não tinha outra opção além de assinar, porque senão ela precisa da cirurgia, né? Ninguém vai fazer cirurgia porque quer, porque você necessita, em regra. Então, hoje, com a situação, a evolução até dos diagnósticos de doenças, de transtornos e tudo mais, hoje é necessário você ter um plano de saúde, mas ao mesmo tempo o plano de saúde, ele tenta limitar ao máximo a cobertura dele para o que você vai fazer. O ideal para ele era, você faz aquele exame de rotina uma vez por ano, se tiver uma crise de garganta ou otorrino, precisar de otorrino, vai lá, e esse é o custo que ele quer ter com você. Só que, infelizmente, existem casos, eu acredito que aqui, como vocês são musicoterapeutas,
transtornos de desenvolvimento são as causas que vocês mais lidam, e essas causas, geralmente, elas tendem a ser muito limitadas, né? Então, antes, terapia ocupacional, ecoterapia, fono, era tudo, quando tinha cobertura, era extremamente limitado. E musicoterapia, até hoje, infelizmente, não entrou nesse rol de cobertura obrigatória dos planos. E aí, o que acontece? Quando o médico, ele descobre, né, o transtorno da criança, vamos exemplificar aqui no caso, uma criança autista. O médico, ele descobre esse transtorno, ele tem todos os exames, os relatórios, o diagnóstico, e aí ele já passa um tratamento. Aí, geralmente, naquele tratamento, ele fala da necessidade de ter o fonoaudiólogo, às vezes um terapeuta ocupacional, um musicoterapeuta, o psicólogo, e é realmente uma coisa que, sem plano de saúde, é impossível a família arcar. Normal, a realidade brasileira, ela não consegue arcar. E, geralmente, é o motivo que a gente tem o plano de saúde, né? Que a gente brinca que o plano de saúde você paga para não usar, mas quando tem que usar, você está pagando para isso. E, no caso, o plano de saúde, ele tem reiteradamente negado a cobertura de musicoterapia, de sessões de musicoterapia, principalmente para autistas. E para todos os outros também que necessitam. Aí, o que acontece? Existe uma forma de conseguir essa cobertura pelo plano de saúde. E seria via judicial, entrando com o processo. E esse processo, geralmente, para você entrar com o processo, é porque a criança realmente necessita dessa terapia. Ela necessita estar acompanhada de um musicoterapeuta, ela necessita estar acompanhada de fazer ecoterapia, precisa fazer terapia ocupacional, precisa tantas sessões de fonoaudiólogo na semana, e geralmente ainda existe aquele tabu de que é frescura, que é o pai querendo fazer muitas coisas em custa do plano de saúde e tudo mais. Então, a primeira coisa é uma necessidade urgente ou uma grande necessidade, vamos entrar com a ação. Aí a gente chega nesse ponto da liminar. Antes da liminar, a gente precisa entender que o médico que acompanha o paciente, ele tem que mostrar a necessidade de fazer todas essas terapias. Então, precisa de musicoterapia? O médico vai fazer um relatório médico falando da necessidade de ter musicoterapia. Do mesmo modo, é importante que até o próprio musicoterapeuta faça um relatório mostrando a necessidade para a criança que ela está atendendo, da necessidade da musicoterapia. Esse é o documento principal para a gente entrar com a ação. Então, estejam envolvidos nessa área. Se você tem um paciente e ele vai tentar a cobertura pelo plano de saúde, tem que mostrar por que ele precisa disso e qual é o problema dele ficar sem essas sessões. Ele pode retroagir, ele vai regredir. Então, coloque isso, mostre a importância da musicoterapia no tratamento da criança ou do adulto, do paciente. Então, o caminho do processo ele funciona da seguinte forma. A gente entra com a petição inicial, informando a necessidade desse tratamento que ele está sendo negado pelo plano de saúde. Geralmente, quando liminar, ela quer dizer que é urgência, que é uma necessidade urgentíssima, que se ele ficar sem, vai sair lesado. E aí, geralmente, o juiz vai conceder a liminar quando ele entende que, de fato, a pessoa, a parte que entrou com a ação contra o plano de saúde, se ela ficar sem esse tratamento, ela vai ter perdas. Então, nesse caso, é um trabalho em conjunto, advogado, paciente, médico, musicoterapeuta, todo mundo mostrando a necessidade de ter esse acompanhamento. E esse é o momento de vocês brilharem e mostrarem como que é importante a musicoterapia na vida dos seus pacientes. Então, a liminar nada mais é que isso, é uma tutela de emergência
para garantir que ele não pode esperar até o final do processo para ter concedido essa musicoterapia. Ele precisa para ontem. Então, a gente entra correndo e pede para o juiz, antes de analisar tudo no processo, que ele conceda inicialmente as sessões de musicoterapia para o paciente. Depois, isso já no primeiro momento, como você pode ver nessa liminar concedida. A gente teve a petição, o juiz já analisou a liminar, depois o plano de saúde vai tomar ciência e vai contestar o que eu escrevi na petição inicial. Nesse meio tempo, ele contestando, a gente faz uma réplica sobre o que o plano de saúde falou. E, dado todo esse caminho do processo, o juiz prolata a sentença. Prolatou a sentença, terminou o processo? Raro. Geralmente, o plano de saúde sempre entra com recurso. Isso se você ganhou, né? Se a gente perdeu, a gente entra com recurso. Geralmente, quem perde sempre entra com recurso. E o plano de saúde, nesses casos, sempre entra com recurso. E aí, depois disso, depois de todo esse trânsito, ele vai para por exemplo, aqui no TJ, aqui em Brasília, vai para a vara de justiça, tribunal, aí vai para o Tribunal de Justiça em segunda instância, depois ele pode ir para o Supremo Tribunal Federal, antes vai para o STJ ou já vai direto para o Supremo Tribunal Federal. É um caminho muito longo, uma ação ela dura muito tempo. Isso depende muito do plano de saúde, se ele está perdendo, se ele vai continuar entrando com os recursos ou não. Eu tenho uma causa que ele não quis levar para a STJ, ele desistiu no tribunal na segunda instância. Então, é algo muito do plano de saúde, do jurídico, como vai funcionar. E aí, finalizando, deu o recurso, vamos supor, ganhamos. Temos a sentença, o recurso confirmou a sentença da primeira instância, ganhamos, transitou e julgado. Terminou o processo? Não. Infelizmente, não. A gente agora vai para o cumprimento de sentença. E aí, o cumprimento de sentença é outro longo caminho até que você finaliza o processo e tenha o seu pedido concedido. Então, o que acontece? A liminar, ela é uma tutela, ela é uma forma de garantir um tratamento, porque há uma necessidade. E se o juiz depois entender que não há essa necessidade e que essa tutela não merece prosperar, ele derruba essa tutela. E aí é uma questão de muita dúvida das pessoas, tá, eu ganhei a tutela, o plano de saúde custeou minhas sessões de musicoterapia por 1 ano. Eu perdi a tutela. E agora? O plano de saúde vai cobrar todos esses valores. Porque isso não é uma garantia fixa. Isso é por enquanto rodar o processo, ele te mantém coberto. Porém, quando ele fala não deve prosperar essa cobertura, a pessoa tem que pagar. E aí o plano de saúde vai atrás do paciente para pagar. Isso, ou às vezes vai pedir o reembolso para a clínica vai pedir para o paciente. Então, estejam cientes que quando há uma liminar, essa cobertura, ela pode ser revalidada ou ela pode ser derrubada. E se for derrubada, tem que ser pago. Então, é basicamente isso, gente. É a questão do processo, como funciona. Eu dei só uma pincelada para vocês entenderem, principalmente essa questão de liminar, porque ela é só uma tutela temporária. Ela, na sentença, ela vai ser revalidada ou ela vai ser derrubada. E se não for na sentença, pode acontecer isso no recurso. E aí, geralmente, eles cobram tudo com juros. Então, fiquem cientes dessa questão. Tá certo? Muito obrigada. E alguma dúvida? Eu queria só dizer algumas coisinhas em relação a isso. Eu tenho muitos pacientes com liminar e muitos... Eu fiz essa orientação de procurar o advogado, solicitar ao médico, para o médico fazer o relatório solicitando. Hoje, alguns médicos que trabalham comigo, eles já fazem a solicitação para musicoterapeuta graduado, e aí ele cita as universidades que nós temos no Brasil em musicoterapia, que tem formação em musicoterapia, fala, por exemplo, ele quer encaminhar para mim.
eu mando para ele todo o meu currículo, tudo que eu já fiz, musicoterapeuta, especialista nisso, que tem certificação nisso, que fez tal curso, tal curso, tal curso. E aí o juiz olha a comprovação e ele concede eliminar para mim. Isso é bem comum acontecer. É muito importante isso que a Amanda falou, da gente fazer um relatório bem feito para o plano de saúde. Então, não adianta a gente colocar, porque ele fez um intervalo de segunda maior, de segunda menor. Falando claramente, esse tipo de linguagem não funciona dentro do, entre aspas, juridiquês. Então, a gente tem que ser muito direto, muito sucinto e com informações, com embasamento, de preferência científico, em artigos científicos. Porque aí sim, Por favor. os advogados vão conseguir entrar com mais clareza e justificar o porquê que ele não pode ficar sem musicoterapia. Por que é tão importante isso? E a ideia de trazer esse assunto também, além dos contratos, é para a gente ficar de olho nisso. A gente recebeu aqui uma pergunta, deixa eu só abrir pelo celular, é muito difícil fazer isso. Mas quando a criança não tem plano de saúde, pode entrar com uma ação para conseguir o tratamento pago pelo município? Sim, existe essa possibilidade. Eu acho que é no Conselho... Não, qual é o nome do negócio que tem que entrar? Não, é serviço social, geralmente, né? Mas esse negócio dá para conseguir pelo SUS, geralmente é pelo SUS. Só que é demorado. Infelizmente, mesmo com as tutelas da vida, tudo no serviço público, principalmente a questão do SUS, é bem demorado. Por isso que eu recomendo muito, para quem mora em cidade de interior, fazer uma associação com a prefeitura. Sim. Porque quando eles concedem, tipo, olha, na prefeitura, no SUS da prefeitura, a gente não tem esse serviço especializado, mas tem tal lugar que é parceiro, e aí cada prefeitura tem um jeito de lidar com isso, mas por consórcios ou algo parecido. Então, você entra em contato com a prefeitura encaminha para você esse paciente e você manda a conta para a prefeitura. Isso tem acontecido muito nas cidades de interior, onde não tem um serviço especializado, né? Então, eles entram com a ação solicitando serviço especializado, eles ganham e o município precisa cumprir. No município não tem, mas tem a associação que é vinculada à prefeitura. Ou tem a clínica que é associada à prefeitura ou vinculada de alguma outra forma. E aí cada prefeitura vai ter um jeito específico de fazer isso. Então, vale muito a pena fazer isso. A Cariola disse que tem feito isso, onde ela está morando, e realmente vale muito a pena. É isso que tem dado certo para os pais que não têm condições de ter um plano de saúde, que é uma realidade, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado, a Amanda principalmente, mas essa evolução dos planos de saúde, o quanto tem ficado caro, o quanto tem aumentado. Então, nem é todo mundo que dá conta, principalmente Sim. numa cidade de interior. Infelizmente, também não é uma terapia que ela expandiu, né, no país como um todo. Muitos municípios não têm musicoterapeutas, né? É uma profissão relativamente nova e, às vezes, infelizmente, a pessoa que tem os transtornos, ela não vai ter não tem como ela escolher o local que ela vai morar, né? E existe muito esse negócio do vínculo terapêutico, né? Que é extremamente relevante e que tem ganhado causas de, às vezes, o plano de saúde fornecer o musicoterapeuta em um outro município a 40 quilômetros. A criança não dá para ela ficar saindo, ela tem uma condição, ela não consegue sair. Então, é muito importante essa questão de fazer associações, às vezes a própria prefeitura pode abrir editais, porque tem acontecido, eu achei mesmo na internet pesquisando alguns de prefeituras, né, abrindo essa condição para
porque realmente tem que haver esse conjunto, né? Essa atuação em conjunto da sociedade, das políticas públicas e tudo mais. Mas é realmente importante, infelizmente, a grande maioria dos casos, você vai ter que entrar com ação. Eu vi que no chat que falaram que alguns conseguiram administrativamente. Isso é muito positivo, o plano está de parabéns, mas não é essa a minha experiência com o plano de saúde. O plano, ele geralmente nega tudo. Tanto que, mesmo com a nova resolução que abriu para terapia ocupacional, ecoterapia, e tirou a limitação de sessão, o plano continua limitando. Mesmo com o negócio que eles estão liberados, o plano continua limitando. Então, é muito complicado essa questão, é sempre bom ter esse conjunto, sabe? Todos se apoiando pelo bem do paciente, né? Queira ou não, é uma profissão, vocês vão ser remunerados por isso, mas todo mundo aqui está trabalhando em prol do paciente, né? Da pessoa, pelo bem-estar dela. Sim. Gente, mais perguntas? Aproveita. Mais nenhuma pergunta? Vocês já sabem de tudo dessas coisas. É isso? Meu Deus, que silêncio é esse? Nunca vi. Nunca vi. Acho que está todo mundo refletindo no que aconteceu aqui agora. E só ressaltando mais uma vez o quanto é importante ter alguém olhando os nossos contratos. Se vocês não têm, eu indico muito a Amanda, eu até tinha combinado com ela antes, ela vai falar com vocês sobre isso. De ter essa acessibilidade a um contrato feito por alguém que entende, que trabalha na área da saúde. Existem muitos advogados que fazem muitos contratos. Eu já compartilhei o meu contrato com vocês algumas vezes, mas a Amanda já deu uma olhada, temos muitas coisas para melhorar nele. E é isso, eu acho que temos a oportunidade de ter uma advogada que trabalha na área da saúde, que trabalha nisso, que faz isso. Então, a minha recomendação é que vocês procurem profissionais que trabalhem nessa área e que entendam a nossa realidade, porque isso é muito difícil. Eu não sei se vocês conhecem advogados que trabalham na área da saúde, que principalmente entendem sobre musicoterapia. Então, é isso. Diz aí, Amanda, o que você tinha pensado para a galera. Não, é uma área muito... É uma área muito gostosa de trabalhar, porque realmente a gente ajuda as pessoas, né? Contrato, geralmente, ele é bom você fazer de acordo com a sua necessidade. Então, é muito difícil você... Um modelo de contrato você vai ter em qualquer site. Só que é bom você pegar esses modelos para pegar algo que você necessita, né? Tipo, o que adequa à sua realidade de trabalho. Às vezes você vai colocar uma coisa que ela é bem generalista, e às vezes sua necessidade é outra. Então, realmente é bom você faça um contrato com um jurídico, e desse contrato você só atualiza valores, atualiza dados. Eu recomendo porque é algo que te dá garantias, né? Sim, e eu hoje, exatamente hoje, eu tive uma conversa com uma mãe que estava faltando bastante. Eu falei para ela sobre a cobrança, mostrei no contrato. Ela falou: você pode cobrar o que você quiser, eu só não quero ter o compromisso de estar aqui toda segunda-feira de manhã. Ótimo, ela tá no contrato? Eu falei: tá no contrato, ela tranquilo. Você pode cobrar o que você quiser, eu só não quero ter o compromisso de estar aqui toda segunda-feira. Eu falei: ok. Isso atrapalha o processo? Atrapalha o processo, mas me deixa também mais confortável para não avisou, vou cobrar, porque está escrito no contrato, né? Deixa eu abrir aqui o bate-papo para ver o que temos aqui. Indicação deve ser só do médico ou pode ser do psicólogo comportamental? Só do médico. O médico é o principal, é o que está liderando o tratamento da pessoa, do paciente. Então, eu gosto de fazer o combo, né? Tem o médico e tem a do musicoterapeuta, porque às vezes nem o médico sabe explicar
a importância da musicoterapia para a criança. Ou se não, faça um modelo de relatório e um dia de supervisão clínica, que não aqui, a gente pode montar um relatório com base nas literaturas atualizadas para vocês enviarem para os médicos. Para vocês sentarem, tomar um café, explicar o que é musicoterapia, enviar modelo de relatório, falar, olha, tá aqui, vamos trabalhar junto. E isso acontece muito, tenho feito... Eu faço isso desde sempre, na verdade, desde que eu me formei, de sentar com os médicos e explicar o que é musicoterapia. Às vezes, falar, vou fazer um jantar aqui em casa, vem aqui em casa, vamos conversar, deixa eu mostrar para você, deixa eu mostrar relatórios de pacientes, relatórios bem feitos, onde os médicos consigam entender, não só os médicos, né, mas toda a equipe interdisciplinar. Muitas vezes a gente acha que os médicos são deuses, né? E eles não sabem muito de musicoterapia. Eles são deuses, mas a gente precisa ensinar. Então, não tenham medo. Ele não vai saber mais de musicoterapia que você. Ele pode saber de muitas outras coisas. Mas de musicoterapia eu tenho certeza que ele não sabe. Então, a gente precisa usar isso ao nosso favor, né? Na hora de falar com ele. Então, fica aqui a dica. Então, se vocês virem por aí, um dia vai aparecer uma supervisão clínica só para a gente fazer relatório sobre isso. É bem interessante. E acho que é isso. Mais perguntas, dúvidas? Inquietações? Dor de barriga? Fome? Não? Bom, é isso. Não vamos compartilhar modelo de contrato. Então, não temos isso. Temos uma profissional especialista nisso, onde ela pode ajudar vocês. Falem com a Amanda. Como ela falou, existem muitos modelos na internet. Ela falou que vai fazer um valor acessível para quem é musicoterapeuta. Então, procurem a Amanda, ela vai deixar as redes sociais aqui no chat para vocês. Procurem ela, vale muito, muito, muito a pena. Everson, diga, você levantou a mão? Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta com relação a trabalhos com parcerias com outros musicoterapeutas, por exemplo. Se eu tenho um espaço, uma sala, né, e esse musicoterapeuta atende junto comigo. Então, como é que funciona essa relação? Ele é o seu No coterapeuta? caso, seria divisão de Se ele sala? atende junto comigo ou atende na minha sala, por exemplo. Essa relação de trabalho, se pode ser de porcentagem, se precisa de contrato, como é que funciona esse tipo de relação? Existem duas formas, né? Se você vai abrir uma sociedade ou empregar a pessoa para trabalhar com você, ou simplesmente o que existe muito hoje é a pessoa alugar o espaço por tal horário. Então, de qualquer forma, é interessante fazer um contrato, até para garantir, como eu disse, a segurança jurídica das duas partes. É interessante fazer essa, se você não tem nenhum interesse societário ou empregatício, de ceda esse horário, alugue, como se fosse uma sessão de horário, um aluguel, e a pessoa pode usar a sala a tal horário. Toda vez que ela usar, ela paga tanto. E aí você coloca isso em contrato. É interessante sempre fazer um contrato para assegurar tudo para as partes. Sim, contrato de sublocação de espaço é o que acontece muito e é importantíssimo que seja feito, porque a gente tem muito hábito de acordar verbalmente, né? E se a pessoa falar, não, acordou isso, e você falar, não acordou isso, temos um problema e um impasse. Então, o que está escrito, todo mundo leu. Então,
vai atender por período, vai atender um horário só durante a semana. O valor da sublocação por horário é, sei lá, 20% da sessão. O valor de sublocação do período é R$300. E aí você vai construindo o que você vai fazer junto com essa pessoa. E aí, se essa pessoa, igual a Emerson falou, se ela está atendendo junto com você, se ela é seu coterapeuta, então isso também precisa estar escrito. Fulano é meu coterapeuta e ele tem tantos por cento, direito a tantos por cento do valor da sessão. O que está escrito, acordado, não sai caro, né? Combinado não sai caro, dizia minha avó. É isso, eu concordo 100%. Sempre bom fazer um contrato, resguarde seus direitos, resguarde o direito do próximo, até para te privar de algumas abusividades que podem ocorrer nessa relação. Porque sempre faço contrato. O que tem nessa vida é gente sem noção. A gente acha que a pessoa está ali para o paciente, não sei o quê. Tem muita gente que é mau caráter. Não vai por essa, é da minha profissão, é colega, é amiguinho. Envolveu dinheiro, envolveu vontades próprias, esquece. Não tem essa de amiguinho. Se a pessoa for te colocar na justiça, ela vai te colocar na justiça. E vai por mim, eu já passei por isso. E é uma dor de cabeça. Você acha que a pessoa, né? Enfim, vai ser uma pessoa ética, não é ética, e ainda assim, né? Tem os seus desdobramentos. Então, tudo que está escrito não custa caro. Por isso que eu gosto muito da gente falar sobre esse assunto. E é isso. Mais perguntas? Não? Pelo menos no chat, galera. Sim? Não? Não? Ah, obrigada, obrigada. Bom, então a gente vai encerrar. Depois, quem quiser, no MT Empreender, vai ter o Insta e o telefone da Amanda. A gente pode compartilhar o telefone dela, quem quiser no privado. Não deixem de procurar. Quanto mais profissionalismo a gente trouxer para a nossa profissão, melhor. A gente vai ser visto com um olhar diferenciado, né? Não só uma musiquinha. Vou tocar uma musiquinha. Então, fiquem atentos a isso. Recados importantes. Segunda-feira que vem, nós temos o nosso encontro novamente. Então, se você já se inscreveu, se você está aqui inscrito, não precisa se inscrever, só você usar o mesmo link. Nós vamos mandar um e-mail lembrando para vocês. Agora, se você quiser fazer parte do Clube de Supervisão Clínica, para a gente falar sobre coisas clínicas da musicoterapia, que também complementa, como eu falei no começo, tudo isso que a gente está fazendo, você pode se inscrever. A gente vai lançar o link no Insta do MT Empreender, então vocês podem se inscrever por lá. O valor da supervisão é R$30 e nós vamos falar sobre manejo de comportamento dentro da sessão. Não definimos ainda a pauta da semana que vem, segunda-feira, mas nós vamos mandar e-mail para vocês colocarem lá quais são as maiores dúvidas para a gente definir o que a gente vai falar na semana que vem, ok? Então, daqui a pouco vamos enviar o certificado. Meu computador ainda não está funcionando, então daqui a pouco, quando ele voltar a funcionar, eu vou mandar o certificado para vocês de participação. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Amanda, por dedicar o seu tempo, por esclarecer a gente de tantas coisas, trazer tantas informações relevantes e que fazem parte da nossa prática clínica como musicoterapeuta. Com certeza vai dar muita luz para a gente. E é isso. Nos vemos
no dia Eu que 27. agradeço. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Tem minhas redes, @advocaciars. Fiquem à vontade para conversar comigo. Tá certo? Ela é legal, gente. Só digo isso. E é isso. Nos vemos na semana que vem. Dia 27, temos supervisão clínica. E contem com a gente nessa jornada, que não é uma jornada fácil. Quem passa por isso todos os dias sabe. Mas vamos juntos. Vamos compartilhar, aprender e empreender cada vez mais. Então, excelente semana para todos. Boa noite. Beijo e nos vemos. Tchau. Tchauzinho, gente.